Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os impactos da internet quando o assunto é dependência. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Nação Dopamina, que foi escrito originalmente em inglês em 2021 pela psiquiatra Anna Lembke e traduzido e publicado no Brasil em 2022. Ele faz parte de uma série de vídeos que eu publico sobre psicoeducação e especificamente nessa série eu vou falar da relação de prazer e sofrimento. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo aqui, salve para assistir mais tarde e volte nos vídeos anteriores, porque eles sim têm uma sequência, já que a Anna Lembke traz a própria história dela de dependência e dos pacientes dela. Então, essas histórias foram recortadas e elas vão tendo uma continuidade. Para você entender melhor, volte nos vídeos anteriores. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos, sobreviventes de relações tóxicas e famílias disfuncionais e na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, o vídeo de hoje, como todos os outros vídeos, tem o mesmo nome da tradução do capítulo do livro Nação Dopamina, e hoje eu vou dar continuidade na história do Jacob. Então, o Jacob é aquela história de masturbação compulsiva desde a infância, ele relata desde os 2 anos de idade, um paciente da Anna Lembke, e agora ele está num momento onde ele conta que ele não tirou a própria vida, porque era isso que ele estava decidido a fazer, como eu falei no vídeo anterior, quando ele teve aquela experiência no hotel onde ele ficou assistindo pornografia durante toda a madrugada. Era para ele ter preparado o discurso dele para um evento que ele discursou muito mal e quase perdeu o emprego dele. Ele não tirou a vida dele naquele dia e na semana seguinte ele teve o diagnóstico de câncer da esposa. Eles voltaram para a terra natal deles, no leste europeu, e ele acompanhou o tratamento dela até ela morrer 3 anos depois. Na sequência, ele procura uma namorada dos tempos de escola, e aí ele diz que conta para ela sobre essa dependência que ele sofre, mas que ele acha que não contou assim tão detalhadamente. Ele deu uma editada na conversa e eles se casaram. Eles se casaram, compraram uma casa e foram para Seattle, nos Estados Unidos, e ele começa a frequentar por trabalho, né? Ele era um cientista, o Vale do Silício. Caso você não conheça, é uma região com muita tecnologia nos Estados Unidos e que fazia parte ali do processo de carreira do Jacob. Bem, e aí o que acontece é que ele passava muito tempo trabalhando, estava longe da esposa, e aí o que aconteceu foi que ele voltou aos padrões de pornografia e masturbação compulsiva. Ele não consumia pornografia quando estava com ela, mas quando estava viajando, estava sozinho, ele voltava aos padrões antigos. E aí ele conta para Ana que ele começa a ter uma curiosidade, porque quando ele mexia com eletricidade no trabalho, ele ficava imaginando como seria ter prazer com a eletricidade. E isso tem a ver com o quê? Com aquela máquina masturbatória que ele criou quando ele tinha 18 anos de idade. E agora, tendo internet, ele começa a pesquisar e descobre o quê? Um mundo de pessoas que já fazem isso. E pessoas que compartilham vídeos, tem salas de bate-papo. E aí ele descreve com muitos detalhes que eu não trouxe aqui intencionalmente, porque existe um risco muito grande de pessoas que podem acessar isso e ter gatilhos e quererem saber como é que faz. Ok, no livro também isso é possível, mas o acesso por um vídeo é diferente de um livro, eu não quero correr esse risco. Então, se você quiser saber os detalhes, leia o livro.
E aí, nesse momento, a Ana tem um susto quando ele fala dessa história de pessoas que estão tendo prazer com essa coisa de máquina, de eletricidade, e cada vez mais potente. E aí ele conta que descobre que as pessoas começam a comprar kits médicos que vendem nos Estados Unidos. Ele foi ver como é que era esse kit, ele construiu um. Lembrando, o Jacob era um cientista, era uma pessoa com acesso a informações científicas, então ele podia se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa, que é, por exemplo, ter um kit médico, e a gente não está falando de primeiros socorros, eu estou falando sobre algo que é um risco mesmo de parada cardíaca, em virtude de um choque elétrico, e ter um kit para ressuscitação. Ele faz esse kit e aí começa a compartilhar as rotinas dele para ter prazer com a eletricidade e acessa a rotina de outras pessoas. Isso vai escalonando para um lugar onde algumas pessoas se expõem gratuitamente, outras por pagamento. Ele também faz isso, ele também começa a se expor, ele começa a pagar para ver outras pessoas, enfim, e isso vai escalonando como toda dependência psicológica e ou química, como eu já disse nos outros vídeos. E aí, nesse momento, a Ana traz uma história que ela foi testemunha médica numa tragédia que aconteceu. Um homem que estava sob efeito de drogas, ele estava dirigindo um caminhão e atropelou, jogou o caminhão em cima de dois adolescentes e eles morreram. E nessa conversa que ela teve com o investigador responsável por esse caso, ela ficou curiosa, quis saber, e aí, o que você tem observado sobre as denúncias que você tem recebido? Você vê alguma mudança nesses últimos anos? E aí ele conta sobre uma denúncia de abuso sexual entre dois irmãos, que era um irmão de 6 anos e outro de 4. E aí, como é recorrente, o que se investiga quando recebe uma denúncia dessa é saber assim, tem algum adulto abusando de uma dessas crianças e por isso elas estão fazendo isso entre elas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar uma playlist aqui sobre abuso sexual, onde tem 2 vídeos que fui eu que fiz e outros vídeos sobre abuso sexual, e aí eu conto mais em detalhes sobre isso, né? A criança não sabe o que é sexo. Então, para uma criança estar tendo um comportamento de abuso sexual com outra criança, ela possivelmente está sendo abusada de algum adulto ou está exposta a abusos como pornografia e por isso está fazendo isso com o irmão. E aí eles fizeram toda uma investigação, descobriram que os pais passavam a maior parte do tempo trabalhando e que o irmão mais velho, de 6 anos de idade, estava assistindo alguns desenhos no equipamento que ele tinha, que era um tablet, eu acho, e ele começa a assistir alguns animes japoneses que trazem tipos de atos sexuais. E ele começa a fazer isso com o irmão de 4 anos de idade, porque não tinha nenhum adulto monitorando o conteúdo que essa criança de 6 anos tinha acesso no tablet. Tá? E aí ele contou, esse investigador, que com 20 anos de experiência, ele nunca tinha recebido esse tipo de denúncia e que agora está cada vez mais comum. Bem, e aí aqui eu vou sugerir para você, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse aumento de denúncia de abuso sexual entre irmãos, sugiro o livro da Christiane Sanderson, que é o Working with Survivors of Sibling Sexual Abuse, que ela lançou em fevereiro desse ano. Eu sei disso porque a Christiane Sanderson, eu fiz um workshop com ela em janeiro, se eu não estou enganada. Inclusive, disponibilizei uma playlist aqui sobre o conteúdo desse workshop e ela trouxe esse caso, que também na Inglaterra está muito comum, a denúncia de abuso sexual entre crianças que não estão sendo abusados por outros adultos, mas que estão tendo acesso à tecnologia, à pornografia,
através da tecnologia e fazendo isso com outros irmãos. E isso é um grande problema. Já era um problema e continua sendo, crianças sendo abusadas por adultos e expostas à pornografia através de adultos, mas agora as próprias crianças tendo acesso e copiando, porque elas não têm repertório cognitivo para saber o que é aquilo, mas elas, do mesmo jeito que uma criança assiste um desenho de super-herói que voa e ela põe um tecido nas costas e diz que vai voar, ela, quando vê duas pessoas fazendo aquilo que ela não sabe exatamente o que é, ela vai querer fazer aquilo com outras crianças, tá? Eu vou deixar o nome do livro aqui no link, só tem em inglês, ele não foi traduzido ainda. Então, pode ser que te ajude a entender um pouco mais. E aí, o que a Ana vai trazer com essa fala desse detetive sobre essa denúncia de abuso sexual entre duas crianças de 6 e 4 anos, que não estavam, tudo indica, tudo apontou as investigações que elas não estavam sendo abusadas por adultos, mas estavam sendo negligenciadas em relação ao conteúdo, a pornografia que elas estavam acessando no equipamento que elas tinham acesso, especialmente o irmão mais velho, de 6 anos de idade. É que a internet, ela estimula um consumo compulsivo desenfreado, porque você tem essa facilidade de estar com o equipamento na sua mão que, com um simples toque, você consegue acessar o que ela chama de drogas velhas e novas. Então, um exemplo de drogas velhas, pornografia. Pornografia existe desde que o mundo é mundo. No entanto, se antes uma pessoa precisava alugar um vídeo numa locadora para conseguir ter acesso a um material pornográfico, agora ela tem na palma da mão, com altíssima velocidade, não tem que rebobinar a fita para poder assistir de novo. Ela simplesmente dá play e o algoritmo vai trazendo cada vez mais vídeos com esse tipo de conteúdo, cada vez mais rápido, cada vez mais intenso. Então, é nesse sentido que ela fala sobre drogas velhas, por exemplo, e o grande consumo pela internet, como que a internet facilita esse acesso e essa quantidade. Quando ela fala de drogas novas, a gente pode falar de uma sofisticação, por exemplo, nisso na história do Jacob. Então, vamos voltar na história do Jacob. Aos 18 anos de idade, ele cria uma máquina masturbatória quando ele estava sozinho para estudar lá na cidade grande que ele foi, na casa da irmã. A irmã passava muito tempo fora de casa, ele sozinho, já compulsivo desde os 2 anos de idade, segundo o próprio relato, só que não tinha internet. Ele só vai ter internet quase 20 anos depois de criar essa máquina masturbatória. E aí, quando começa o acesso à internet, ele agora que, né, nessa parte da história, 49, 50 anos, começa, quando ele toca sente a corrente elétrica nas mãos no trabalho, e isso remete à máquina masturbatória, e ele, na internet, vai saber se tem mais gente fazendo isso, e o que ele encontra? Uma comunidade de pessoas fazendo não só isso, mas escalonando essa corrente elétrica, inclusive tendo que ter kit médico caso elas tenham uma parada cardíaca fazendo isso. Então, isso é o que a Ana está chamando de nova, no sentido de que é possível inovar a partir de uma droga velha, que seria a pornografia, a compulsão na masturbação, através desse acesso. A internet promove isso, fora de fato, coisas que só a internet trouxe e que não existia antes, tá? E aí o que ela vai dizer é uma coisa super complicada, que é o senso de pertencimento. Nós somos seres sociais. Então, quando uma pessoa está tendo um comportamento, ela entra na internet e acha uma comunidade de pessoas fazendo aquilo, o que ela vai dizer? Isso é normal, não tem problema. E aí, isso traz ainda mais estímulo para fazer. Essa face da moeda do pertencimento, de ser um ser social, tem um outro lado. Do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, com uma dependência química, quando ela encontra um grupo de 12 passos, onde tem pessoas também
com dependência química e conseguem se recuperar porque estão naquele grupo de 12 passos, porque tem algumas coisas que, se você deixar de fazer, você não vai recair no seu padrão de consumo daquela droga, o que a pessoa sente? Eu não estou sozinho, tem mais gente nessa situação. Então, é possível se recuperar. Percebe? É uma mesma moeda que fala de pertencimento, de nós sermos seres sociais, que não me sinto sozinha quando estou passando por um sofrimento e tem pessoas se recuperando disso e eu descubro esse grupo, mas tem um outro lado. Quando eu estou tendo um comportamento disfuncional, insalubre, e eu acho mais gente fazendo isso, o que eu posso pensar? Tudo bem fazer isso, tem mais gente fazendo, então é normal. É isso que a Ana traz aqui para a gente. E aí ela volta para a história do Jacob, falando que nessa história de pagar pessoas para ver, para ser exposto, ele faz amizade com uma moça e eles começam ali a ter toda uma troca pela internet sobre esse lugar da exposição durante esses processos masturbatórios com eletricidade. E aí a esposa dele descobre. Quando ela descobre, ela fala que vai largar, que vai acabar com esse casamento, ele promete que não vai fazer isso mais. E aí a mulher fica brava com ele, a moça que ele conversava online, e a esposa, ele se sente péssimo. Ele consegue ficar 1 mês e aí ele começa tudo de novo. Só que ele já não está mais nessas salas de bate-papo, mas ele resgata a máquina masturbatória dele. A esposa descobre, a terapeuta dela manda ela acabar com esse casamento, eles terminam, ela vai para uma casa, ele fica em outra, ele fica sozinho. E aí, nesse momento, ele volta com todos os padrões dele de masturbação com essa máquina. E aí ele começa a mesma coisa que ele já fazia quando ele tinha 18 anos de idade. Ele desmonta a máquina, joga fora, quando dá 4 horas da manhã, ele vai na lata de lixo, pega as peças, monta de novo e começa tudo. E aí, nesse momento, ele resolve procurar a Anna Lambke, uma psiquiatra, e diz: eu não aguento mais, eu não quero morrer desse jeito, eu quero mesmo parar com isso e preciso de ajuda. E aí, nesse momento, a Ana sente esse lugar de horror e compaixão, porque ela falou que imagina, né, como seria aquilo, essas pessoas com os órgãos genitais conectados a máquinas que vão se masturbando, tendo prazer através de corrente elétrica. E também pensando que ela podia estar nessa situação e que qualquer pessoa pode estar. Como ela explicou ali no primeiro capítulo, que eu trouxe no vídeo, há 2 vídeos atrás, ela mostra para a gente como todos nós estamos... A gente pode ter um comportamento compulsivo e já estar tendo sem saber. E ela conta do próprio comportamento dela, que foi nos romances eróticos de vampiro e que depois foi escalonando, e que sim, a gente pode morrer buscando cada vez mais prazer quando a gente tem uma dependência psicológica e ou química. E aí ela começa a contar sobre alguns números no mundo sobre mortes atribuídas a fatores de riscos comportamentais modificáveis. Então, o que ela traz para a gente? Que 70% das mortes são atribuídas a fatores de risco comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Os principais riscos globais para a mortalidade são pressão alta, 13%, consumo de tabaco, 9%, um nível elevado de açúcar no sangue, 6%, enfim, ela vai trazendo vários números. E aí ela faz um comparativo. Em 2013, estimou-se que 2,1 bilhões de adultos estavam acima do peso. Em 1980, eram 857 bilhões. Vou repetir. Números mundiais de pessoas acima do peso. Em 1980, 857 bilhões. Pouco mais de 30 anos depois, 2013, 2,1 bilhões de pessoas.
E aí ela vai trazer que a incidência de doenças atribuída ao álcool e às drogas ilícitas é de 1,5%, sendo que só nos Estados Unidos 5% da população está envolvida com álcool e drogas ilícitas. As drogas de preferência, elas variam de país para país. Ela dá um exemplo aqui que na Rússia e no leste europeu prevalece a dependência de álcool, e nos Estados Unidos as drogas ilícitas. E ela vai trazendo uma série de números para mostrar como de 1990 a 2017 as mortes estão acontecendo com pessoas abaixo de 50 anos. Então, se por um lado a gente tem uma chance de longevidade muito maior do que de outros séculos, de outros anos, décadas, a gente agora também está acessando um lugar morrendo em virtude do nosso comportamento de consumo, tanto de alimentos quanto de drogas. Então, isso mexe nesse lugar da longevidade, que é uma coisa meio louca, né? Como é que a gente pode viver até, 100, 120 anos, mas tem tanta gente morrendo com menos de 50 anos em virtude do comportamento. E aí ela vai trazer como que para pessoas pobres e pouco instruídas, especialmente que moram em países ricos, elas são muito mais suscetíveis ao problema de hiperconsumo. Então, essas pessoas estão muito mais expostas a esse lugar, né, desse descontrole da balança que ela traz do prazer e do sofrimento. Então, querem consumir mais e não podem. Em geral, elas vão acessar drogas muito mais potentes, tanto com o fator de dependência quanto o fator letal. Então, ela vai contando tudo isso aqui e vai mostrando, inclusive, como a gente vem destruindo o planeta por causa do hiperconsumo, e vai trazendo números de estimativas de, por exemplo, como é que vai estar o mundo em 2040, quando a gente pensa no nosso capital natural, as terras, as florestas, a vida aquática, combustível, e que a estimativa é de 21% menor em países de alta renda e no restante do mundo, os países mais pobres, 17% menor. O que ela está trazendo aqui para a gente? Que a gente estamos nos devorando em virtude dessa abundância, desse hiperconsumo e esse descompasso com a nossa biologia, com o nosso fator neurobiológico para lidar com o consumo e a dependência e essa bagunça que acontece na nossa balança de sofrimento e prazer. Bem, é isso. Me conta como foi para você entrar em contato com essa história do Jacob agora, essa parte da história dele, como é ver essa potência que a internet pode trazer e essa bagunça de sermos seres sociais diante de uma tecnologia que pode trazer e traz, claro, coisas ótimas, mas também pode trazer acesso a comportamentos disfuncionais, onde a gente repete porque isso parece normal, isso faz a gente se sentir pertencente, e a gente chega nessas coisas bizarras, por exemplo, de crianças abusando de outras crianças porque estão tendo acesso a conteúdo pornográfico e não são assistidas pelos adultos que deveriam estar cuidando delas. Me conta aqui nos comentários como é que chegou para você esse conteúdo desse vídeo. Se você é novo, se você é nova por aqui, por favor, se inscreve no canal. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai levar para mais pessoas. Toda segunda, às 7 da manhã, eu trago conteúdo de psicoeducação, como esse vídeo de hoje. E nas quartas-feiras, ao meio-dia, eu trago um conteúdo recorrente do meu consultório, onde os meus seguidores lá no Instagram votam o tema que eu coloco lá. Eu coloco 2 temas na segunda-feira e eles escolhem o tema que eles querem ouvir. Como é que eu tenho recebido esses casos? Como é que eu tenho visto a evolução do tratamento dessas pessoas? Quais são as coisas que eu chamo a atenção? Às vezes eu trago alguns exercícios. Por favor, deixa um like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.